Eu me assustei hoje com a matéria do GE a respeito de Gabriel Vasconcelos. Eu abro o GE e eu tomei um susto. O Sport negocia a renovação com o goleiro Gabriel Vasconcelos. Até aí, ok. Óbvio que o Sport vai tentar uma renovação de contrato. Vai tentar conversar com o jogador. Até aí normal, é do jogo. Ele tem contrato com o Sport até o final dessa temporada. É contrato de empréstimo. Ele chegou por empréstimo e Thiago Couto foi pro Vitória por empréstimo. Então foi meio que um troca-troca. Que o Sport se beneficiou nessa troca. Thiago Couto jogou a última partida com a camisa do Vitória. Fez boas defesas, mas no gol do Corinthians, na minha opinião, ele tem uma falha. Ele espalma a bola para cima, colocando na cabeça de Charles para o Corinthians fazer o primeiro gol e único da partida, que colocou 3 pontos na conta do Corinthians e nenhum ponto na conta do Vitória. E o Vitória continua na zona do rebaixamento. Lucas Arcanjo se lesionou, vai passar semanas fora. Talvez fique de fora aí por 2, 3, 4 jogos nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E quem é o reserva imediato do Lucas Arcanjo? Thiago Couto. E aí vai ser até bom para a gente avaliar um pouco mais, a gente como torcedor do Sport. Pô, será que ele vai conseguir jogar bem na Série A? Em alto nível? Será que ele vai conseguir fazer boas defesas? Será que ele vai conseguir não tomar nenhum frangueiro daqui para o final? Vamos aguardar. Aqui no Sport não vingou como eu esperava e não vingou como ele já rendeu lá no Juventude. Ele até tinha falhas grosseiras, mas ele também operava muitos milagres e garantia resultados. Aqui no Sport não deu certo. E eu não vou negar para vocês que hoje, se eu tivesse uma caneta aqui, um papel, eu não pensaria em contar com o Thiago Couto para a próxima Série B. Não. Mesmo o Gabriel Vasconcelos não ficando, eu não pensaria em ficar com o Thiago Couto. Empresta o Thiago Couto de novo ou vende e vamos em busca de um novo goleiro para ser titular absoluto. E o reserva pode ser Kaique França, tudo certo, beleza. E olha que Kaique França nem faz uma boa temporada, nem fez uma boa temporada em 25, mas ainda assim, para mim, passa um pouco mais de confiança do que Thiago Couto. Beleza, vamos voltar aqui agora ao gancho da matéria do GE. Onde é que eu me surpreendi? Clube e jogador conversam há semanas e a continuidade é vista com otimismo. Isso é que eu me assustei, porque o novo contrato só pode ser assinado, segundo o Sport, segundo a matéria do GE, tá? O novo contrato só pode ser assinado quando houver a definição do futuro de Daniel Paulista. Essa é a manchete do GE, basicamente. Eu me assustei, porque é como se o Vitória estivesse fora dessa equação. O Vitória que detém os direitos econômicos de Gabriel Vasconcelos. O Vitória tem contrato longo com Gabriel Vasconcelos. E ele tá aqui no Sport por empréstimo. Então, isso é que eu fiquei meio que espantado. E aí eu já falei pra vocês. A única possibilidade que eu enxergo sobre a renovação de Gabriel Vasconcelos aqui no Sport é se o jogador quiser muito ficar. Se ele quiser muito ficar, não tem Vitória, não tem Fábio Mota, não tem ninguém, não tem o Papa, ninguém vai definir o futuro de Gabriel Vasconcelos a não ser ele mesmo. Se ele se identificou com o clube, se ele sabe que vai ser titular absoluto na próxima Série B aqui no Sport, e ele quiser muito ficar, ele vai ficar. Essa é a única possibilidade. Ponto. E aí vamos lá, por que eu tô trazendo esse gancho? Fábio Mota, semana retrasada, falou que o Vitória não negociaria com o Sport para ele ficar aqui na Ilha do Retiro. Ponto, foi isso. E que se fosse vender um goleiro seria Lucas Arcanjo. Enfim, essa foi a declaração de Fábio Mota lá atrás. Por isso que eu até me espantei. Pô, a renovação é vista com otimismo. E o novo contrato ele só pode ser assinado quando houver definição sobre a continuidade ou não de Daniel Paulista. Isso é que eu me assustei, porque quando você olha para a matéria, o que é que tá dizendo nas entrelinhas? Ó, quando for definido o futuro de Daniel, basicamente a renovação com o Gabriel Vasconcelos vai ser encaminhada e vai ser concretizada para ele ficar aqui no Sport. É isso. Não tem Fábio Mota na equação, não tem o Vitória na equação. É isso que eu me espantei. E aí vamos lá, durante a matéria do GE, eles trazem aqui algumas explicações. O jogador está... algumas informações, né? Para chegar nessa conclusão aí de leitura de provável renovação com o Gabriel Vasconcelos. O jogador está ambientado ao Recife. Ok, isso era mais ou menos o que eu esperava. Identificou-se com o rubro-negro e quer ficar no grupo. Do lado da diretoria, a vontade é mútua. Por enquanto, as conversas se dão entre clube e atleta. E caminham bem, com otimismo, embora alguns nós na negociação careçam de resolução. Seriam alguns entraves ali, né? Ok. O Vitória, um deles. O principal, na verdade. Bem simples. O Leão da Barra detém os direitos econômicos de Gabriel Vasconcelos, emprestado ao Sport até o final do ano, e não abre mão de receber a devida compensação financeira para liberar o jogador.
Aí é meio óbvio, né? Se o Sport quiser ficar com ele, vai ter que pagar a multa, a compensação financeira exata, que não foi revelado pelo GE e por ninguém até agora. Além do mais, não está nos planos do clube baiano renovar o empréstimo. Exato. O Vitória não quer que ele continue aqui no Sport. Esse, para mim, é o grande empecilho. Fábio Mota é o grande empecilho nessa possível renovação de Gabriel Vasconcelos. E aí, complementando aqui a matéria do GE, o goleiro, por exemplo, tem 3 anos de contrato a cumprir no Barradão. E aí a multa automaticamente sobe, né? Porque quanto maior o tempo de contrato, maior a multa. Esse, portanto, é um ponto relevante no negócio. Ainda assim, o Sport e Gabriel estão cientes das possíveis dificuldades e trabalham para se resolverem logo logo. E depois negociar as condições com o Vitória. Beleza, não houve, portanto, comunicado ao co-irmão nordestino até aqui. Outro ponto importante para a renovação com o Rubro Negro é a definição do futuro de Daniel Paulista para 26. Após a derrota para o Mirassol no sábado, o técnico ensaiou um clima de despedida na próxima temporada. Sim, claramente ali Daniel Paulista, a impressão que ficou para todo mundo é que ele não vai continuar. Fiz um vídeo completo sobre isso, vou deixar o link aqui no card. E aí, vamos lá, tem a resposta de Fábio Mota. Vou até trazer aqui agora créditos para o GE primeiro, tá, gente? Depois créditos aí para Pedro Maranhão, do NE45. Fábio Mota rasgou e ainda revelou uma questão sobre o salário do goleiro. Sport quer manter Gabriel Vasconcelos, mas o presidente do Vitória reitera não ter interesse nenhum de negociar com o Sport. E aí vamos lá para a matéria do NE45 Rapidez. O que é que Fábio Mota disse em contato aí com Pedro Maranhão do NE45? Abre aspas. O Vitória paga 50% do salário do atleta para ele estar no Sport. Sim, o salário de Gabriel Vasconcelos não é de 100 mil reais, 200 mil não, tá? Gabriel Vasconcelos recebe 450 mil reais por mês. E aí o Vitória paga 50%. 225, o Sport paga os outros 225. Cara, que negócio da China que o Vitória fez, viu? Porque assim, Gabriel Vasconcelos é muito mais goleiro do que Thiago Couto, na minha opinião. E o Vitória ainda tá pagando. Aí Gabriel Vasconcelos veio pra cá reforçar o Sport, em tese, um concorrente na briga pra não cair. E o Vitória foi lá e pegou o Thiago Couto, que não vem bem no Sport desde que chegou aqui. Então assim, e ainda o Vitória pagar 50% do salário de Gabriel Vasconcelos pro Sport. Tá ligado? Pô, tipo assim, que fumo de negociação que o Vitória se envolveu. Mas dá pra se entender um pouco também. O goleiro queria sair do Vitória, queria ter mais minutagem. Por isso que ele saiu de lá. Complementando. Se não fosse... Aí ele fala assim, se não fosse isso, nem aí estava. Porque o Vitória tá pagando 50%. Se o Vitória não pagar 50%, nem aqui ele tava. Ou seja, o Sport não tem condições meio que de pagar 100% do salário de Gabriel. Tô trazendo aqui a leitura de Fábio Mota, tá? Complementando. O Vitória tem 3 anos de contrato com ele, paga 50% do salário e pode pedir ele a qualquer momento. Ou seja, se o Vitória quiser agora, Gabriel, volta pra cá. A gente quer você aqui pra essa reta final de Série A. Não pode mais, pela razão óbvia. Ele já cumpriu mais de 7 jogos com a camisa do Sport. Ele não poderia jogar com o Vitória nessa temporada. Mas tá entendendo a questão contratual? Se Lucas Arcanjo, 2 dias depois que Gabriel Vasconcelos foi emprestado ao Sport, sofresse uma lesão gravíssima, tá fora da temporada, o Vitória vai falar, Gabriel, volta, se o Vitória quisesse, porque ele ainda não tinha cumprido 7 jogos com o Sport. Bom, voltando. Quando terminar o Campeonato Brasileiro, ele volta pro Vitória, pois não temos interesse nenhum de negociar um jogador que temos emprestados e pagamos metade do salário. Foi isso que falou o Fábio Mota. Ele reitera que, ó, não vamos negociar Gabriel pro Sport. Então, tá nesse entrave. Por parte do Sport e Gabriel Vasconcelos existe ali Rapaz, isso é quase que uma traição, né, velho? É meio que uma traição isso, praticamente. Se a gente for parar pra se apegar ali aos detalhes, é quase que uma traição. Gabriel... Só que, lógico, tem a questão contratual ali que pesa, né? Gabriel Vasconcelos e o Sport tá naquela. Não foi comunicado ainda ao Vitória, mas os dois estão flertando sobre uma provável renovação. Só que, óbvio, tem o Vitória no bololô, tem Fábio Mota no bololô, que ainda não foi comunicado. Nem pelo Sport, nem tampouco por Gabriel Vasconcelos, obviamente. Então, é visto com otimismo a renovação. Só que do outro lado, o Fábio Mota fala, não, eu não quero esses dois juntos não, pro ano que vem não. Não negociamos ele com o Sport. Ele tem contrato aqui e a gente paga metade dos salários dele. É quase que meio que a traição, né? Casos de família, viu, meus irmãos? Casos de famílias. Bom, é esse o contexto atual de Gabriel Vasconcelos. Acredito que o Sport também deve estar negociando com o Derek Lacerda para a permanência dele, porque esse daí vem jogando muita bola, viu? Impressionante. Fez mais um bom jogo contra o Mirassol, fez gol de cabeça, um golaço com muita impulsão, saltou por cima de todo mundo. Um avião, um míssel, irmão.
Golaço que ele fez de cabeça, quase que fez o gol da virada também, que ele deixa James bailando no chão e quase faz um golaço. O Walter salvou o Mirassol ali, senão o Sport faria 2-1. E o Sport só perdeu por causa da arbitragem. Não vou deixar de destacar isso. Fizemos um vídeo hoje de manhã mostrando o escândalo que é essa arbitragem no futebol brasileiro. Esse campeonato precisa ser investigado. Bom, para finalizar, eu sempre gosto de ouvir as coletivas de Rafael Guanais. Infelizmente eu sei que ninguém vai perguntar sobre o lance polêmico que o Mirassol foi beneficiado na expulsão de Mateuzinho. A gente já sabe, cada um por si, Deus por todos. É assim na Série A, é assim no futebol brasileiro, é assim na vida. Quando o seu time for beneficiado, o treinador não vai ser questionado por ninguém da imprensa. E aí, paciência, meus amigos. Paciência, eu não vou voltar a debater profundamente a arbitragem, porque só de lembrar eu fico revoltado. Vamos lá, Rafael Guanais. Atenção, pessoal, começando então a entrevista coletiva com o professor Rafael Guanais. A primeira pergunta, professor, é do PH Borges, Mirassol na veia. Parabéns por mais uma vitória. Mas hoje, um jogo de muita imposição física, onde o adversário, mesmo com um a menos, lutou até o fim em busca do empate. Nesse cenário, qual a importância desses 3 pontos fora de casa? Tá louco. Parabenizar a minha equipe. Isso é só uma amostra do tamanho desse campeonato e como a gente precisa agradecer e enaltecer esse trabalho que o Mirassol está fazendo no Campeonato Brasileiro. A gente enfrentou o último colocado, que em nenhuma hipótese é um time ruim, é um time mal treinado, é um time descompromissado. Em nenhuma hipótese isso valoriza demais a nossa vitória, que inclusive a gente teve a vantagem numérica, a gente foi beneficiado justamente por isso. Ainda assim, o Sport, pela capacidade que tem, consegue empatar o jogo, teve mais uma chance para empatar de novo o jogo. Então, eu agradeço demais a Deus por essa vitória, parabenizo a equipe, parabenizo a todo o nosso torcedor pela manutenção da nossa colocação, por mais 3 pontos na tabela que nos aproximam desse... um sonho a gente já realizou, agora a gente está atrás desse outro sonho. Então, comemora e aí a gente tem quase uma semana cheia para trabalhar pensando no confronto direto contra o Botafogo. Pergunta do Marcelo. Ele falou que o Sport não é um time ruim, muito menos mal treinado. Rafael Guanais, eu sei que você tá certo na sua posição de treinador de falar isso, mas infelizmente o Sport é um time ruim, por isso que não conseguiu conquistar 20 pontos ainda no Campeonato Brasileiro, por isso que é o lanterna. Esse é um dos elementos, sem dúvidas. Lógico, o outro elemento é a arbitragem, sempre é prejudicado. Ele até falou, né? Nós fomos beneficiados ali por ter um jogador a mais. Mas ele não quis falar que o Sport foi prejudicado pela arbitragem. Ele quis falar que o jogo acabou trazendo o benefício do Mirassol ter um jogador a mais em campo. Enfim, ele ainda fala que o Sport poderia empatar a partida, mas Sérgio Oliveira foi incompetente. Meteu um bombom aleatório pra fora, só era ele chapar no canto, mas ele foi afobado no lance e perdeu o gol. E sim, o Mirassol tem tudo para conquistar essa vaga na Libertadores, viu, gente? Eu vou até trazer aqui um vídeo posterior a esse, as probabilidades de classificação para a Libertadores da América. E você vê o Mirassol, nesse exato momento, com mais de 90% de chance. Com 98,9% de chance de se classificar para a Libertadores. É o 4º colocado a 2 pontos do Cruzeiro. Surreal, né? Sobrenatural. Essa é a campanha do Mirassol. 55 pontos conquistados. Justamente, por ironia do destino, né? No jogo que o Mirassol vence do Sport, o Sport basicamente está rebaixado matematicamente porque não pode chegar mais a 45 pontos naquele número mágico. Então assim, a campanha do Mirassol é espetacular, muito por causa do trabalho do senhor Rafael Guanais, que para mim é o melhor treinador do mundo em 2025. Vou bater muito nessa tecla. O que esse cara faz com o elenco limitado que tem, para mim é algo a ser estudado, viu? Marcelo Schaffhauser, da Record e da CBN. Parabéns por mais uma vitória. Normalmente, os times que jogam na ilha reclamam do gramado pesado, do clima abafado. E hoje ainda teve chuva. Enfim, precisava ser tão sofrido mesmo com um a mais? A gente teve oportunidade realmente para matar o jogo, né? Esse é o único apontamento que eu vou fazer, porque eu já fiz com os jogadores, então eu fico confortável para externar isso. Então a gente teve as oportunidades para matar o jogo. Fazer gol é difícil, independente da situação, é difícil fazer gol. Mas a gente conseguiu suportar. O importante é que a gente leva 3 pontos. E você tem razão, porque o gramado realmente é pesado, né? O campo é bom, mas o gramado é pesado. Então os jogadores terminaram o jogo mesmo com a mais extenuados. Então isso enaltece ainda mais e engrandece esses 3 pontos na casa do adversário. E, mais uma vez, nossa 4ª vitória seguida. E graças a Deus, né? Graças a Deus por esse esforço,
mesmo sem brilhantismo, mas esses 3 pontos fundamentais nessa reta final da competição. Cleiton Lemos, do Dimensão Esportiva. Parabéns por mais uma vitória, professor. Hoje foi um jogo mais complicado para sua equipe. O que deixou o jogo mais complicado, tendo em vista que o adversário é o lanterna da competição e não trouxe tantos riscos assim para outras equipes? O Sport não é verdade. O Sport tem uma expectativa de ponto de mais de 30 pontos. O Sport, contra todos os adversários que jogaram aqui, ele teve expectativa de gol, ele teve situações para vencer o jogo e tomar gol no fim. Não teve muita eficiência de confirmar essa expectativa de gol para os gols. Então, a eficiência aqui que realmente faltou para eles e justamente por determinadas situações que, por exemplo, hoje a gente conseguiu aproveitar para fazer os nossos gols. Então, em nenhum momento, foi o que eu falei, é uma equipe que está em último, mas o Campeonato Brasileiro é extremamente competitivo, foi um jogo muito difícil e eu só tenho a agradecer por esses 3 pontos, por a gente ter vindo aqui, independente da situação e circunstância, e a gente está levando mais uma vitória para casa. A gente tem que agradecer muito, tem que enaltecer aquilo que está sendo construído. De nenhuma forma, o que cabe a mim, eu vou sempre olhar buscar analisar em todas as dimensões, com calma, com frieza, para que assim, a gente sempre busque evolução, mas ao mesmo tempo, com esse jogo que acabou terminando difícil, que poderíamos ter matado o jogo antes, mas ainda assim é um belíssimo resultado que nos mantém na parte de cima da tabela. Sérgio, da Esportiva Web. Eu não tô interrompendo muito, tá, gente? Porque eu não vou ficar a cada momento ali interrompendo e tal. Só pra trazer aqui o que o Rafael Guanais tá falando. Eu gosto muito de ouvir as coletivas dele. Ele fala aí que o Sport tem uma expectativa de mais de 30 pontos. Se não fosse a arbitragem, a gente ia cair pra Série B. Ponto, a gente vai se rebaixar, tal. Todo mundo já sabe disso. Mas o Sport talvez não seria o lanterna. Ou poderia até ser o lanterna, mas seria com 30 pontos, 31, 32. Só que a arbitragem, infelizmente, é uma barreira também a mais para o Sport transpor e chegar à marca dos mais de 30 pontos. Que eu acho que não vai chegar nem a pau. A expectativa do Sport atual é de 24 pontos. Fizemos um vídeo atualizado sobre isso. Foi o último vídeo aqui no canal sobre a projeção de permanência, rebaixamento, enfim. O Sport deve chegar a 24 pontos se mantiver o aproveitamento recente. Mais uma vitória, parabéns para o senhor. Mirassol teve boas chances até de um placar maior, mas fazendo um jogo seguro e 3 pontos são muito preciosos nesse contexto. Mais uma vez, segura a 4ª posição. O segundo tempo fez o gol logo no início e controlou o jogo, com mais chances de pôr a bola nas redes. A maturidade do Leão hoje fez a diferença? Acredito que sim. Como você falou, poderíamos ter feito... Foi um jogo que eles criaram a situação... O primeiro gol, inclusive, não foi falta, né? A gente falou lá com o árbitro e o árbitro deu a falta para nós, o Bandeira da Bahia deu a falta que não existiu. Falta do Alisson na posse da nossa... O Alisson estava na posse da bola. Então, não houve falta. E aí eram umas situações que já a gente, com o placar na frente, com um a mais, seriam os contra-ataques. E aí a gente tomou determinadas decisões que acabaram possibilitando aquele último contra-ataque do primeiro tempo que o Derek finaliza e o Walter pega. E as bolas paradas, né? No segundo tempo a gente ainda tem Futebol brasileiro é isso aí, tá vendo, gente? Eu vou parar aqui a coletiva, não vou falar mais nada. Ele ainda tá falando que o Mirassol foi prejudicado na partida. Aí eu tenho que parar, tá? Eu ia até continuar, mas eu não vou mais continuar aqui. Créditos pra Mirassol TV. Ele ainda falou que o Mirassol foi prejudicado na partida. Tá bom. Tudo certo, tudo certo. Futebol brasileiro é isso aí, tá vendo? Cada um por si, Deus por todos. E o lance de Mateuzinho? Tá de brincadeira, né, meu irmão? Bom, eu não falo mais nada por aqui, tá? Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações também. Valeu, gente.